O radar da base detectou um avião antigo, cruzando a fronteira aérea, sem plano de voo. A torre tentou contato, mas nenhuma resposta veio, menos apenas o sinal silencioso da fuselagem metálica. Rapidamente, 2 F-16 foram lançados para interceptar. Oh, interesting. A tensão na base aumentou quando viram que a aeronave não era militar registrada. Pode ser ameaça, disse o operador com a mão suada sobre o microfone. Mas o General, ao olhar a imagem ampliada, pareceu hesitar. Verifiquem o lado esquerdo da fuselagem. Aquela marca me parece familiar. O caça-líder se aproximou, com cautela, até que o copiloto gelou ao ver a insígnia antiga. Era uma insígnia desbotada, de uma unidade especial extinta há mais de 20 anos. Um símbolo oval, cortado por 2 asas estilizadas, e um número de identificação manual. Isso não pode ser real, murmurou o piloto, enquanto seu caça começava a desacelerar por instinto. O segundo caça ainda mantinha a formação, aguardando ordens para contato visual. Mas o líder, com a voz embargada, disse apenas: aguardem, mantenham posição. Não disparem. Na base, todos ficaram em silêncio quando ouviram aquela voz no rádio. Uma voz que nunca recuava. O general, olhando para o símbolo ampliado, deixou o café cair da mão. Meu Deus! Essa piloto não é qualquer uma. Essa mulher desapareceu em missão há décadas. O nome dela era Coronel Ariza Moura. Uma lenda desaparecida que muitos acreditavam morta. Ela havia liderado missões de resgate em áreas de guerra, que nenhum outro piloto ousava entrar. Era conhecida por nunca abandonar um aliado e voar mesmo sem apoio, quando todos recuavam. Sua última missão registrada foi em Kandahar, onde desapareceu após salvar uma tropa inteira. Seu avião fora dado como abatido, e seu nome incluído no memorial dos ausentes em ação. Mas agora, ali estava ela, voando sozinha, silenciosa, com um avião restaurado e insígnia original. O piloto do F-16 começou a tremer ao reconhecer a figura na cabelo preso, olhos firmes, capacete antigo. Ele tirou a mão do manche e disse ao rádio: é ela, Coronel Moura. Não toquem nesse avião. A base entrou em alvoroço, mas o general ordenou que nenhuma aeronave se aproximasse. Façam silêncio de rádio. Deixem ela pousar se quiser. Não a cerquem. A pista foi liberada, e todos os presentes ficaram do lado de fora, observando em silêncio. O avião prateado se aproximou com elegância, como se o tempo não tivesse passado. As rodas tocaram o chão com leveza, e o barulho dos motores cessou. Como uma despedida, ninguém se moveu até que a porta lateral se abriu lentamente. De lá saiu uma mulher mais velha, de uniforme antigo, mas olhar tão firme quanto no passado. Ao ver o general, ela apenas disse: voltei. E trouxe algo que devia ter sido entregue anos atrás. Nas mãos dela, uma pequena caixa metálica com o símbolo da divisão especial. É o distintivo de Rafael Duarte. Ele morreu me salvando. Prometi que traria isso à família. O general se aproximou com olhos marejados e respondeu: eles nunca souberam o que aconteceu com ele. Ariza assentiu e disse: eu estive fora, mas nunca me perde. Levaram-na até o alojamento dos veteranos, onde ela caminhou em silêncio entre olhares surpresos e reverentes. Alguns jovens soldados não sabiam quem ela era menos, mas sentiam que estavam diante de alguém raro. No refeitório, uma cadeira foi deixada vaga por respeito espontâneo. E mesmo ali, sem dizer muito, Ariza era a presença mais forte da base. Naquela noite, os jornais começaram a noticiar o pouso inesperado. Piloto desaparecida reaparece após 22 anos em avião restaurado. Diziam as manchetes. Mas Ariza recusou qualquer entrevista, fotos ou homenagens. Minha missão não era aparecer, era cumprir promessas que ninguém mais lembrava. Durante uma reunião com o comando da base, revelou que sobreviveu escondido em territórios. Pilotava clandestinamente para salvar civis e aliados que ficaram para trás após a evacuação, muitos dos quais ainda enviam cartas até hoje sem saber o nome de quem os salvou. Eu nunca precisei de medalhas. Eu precisava voltar com respostas. Os F-16 que a interceptaram foram fotografados e guardados, como parte de um novo protocolo. Se identificar o símbolo das asas silenciosas, não interrompa o voo. A marca que fez o piloto travar no ar agora era reconhecida como um sinal de honra extrema. O símbolo passou a ser estudado nas academias de aviação militar. Junto com a história de Ariza, ela contou sobre os mapas feitos à mão, os voos noturnos sem radar, e os pousos em vilas sob fogo inimigo. Cada relato deixava os presentes em silêncio, não por choque, mas por reverência. Eu voava por quem ninguém mais lembrava, e sobrevivi por quem não podia morrer sozinho. Ela disse isso, e se retirou, deixando na mesa apenas um caderno, seu diário de bordo,
O diário foi entregue ao setor histórico e transcrito com extremo cuidado. Ali estavam nomes, datas, rotas, socorros, decisões impossíveis e frases escritas. SOB, uma delas dizia: se eu cair, que saibam que caí voando por algo maior que eu. Outra: se o mundo me esquecer, tudo bem, mas que não esqueçam dos que salvei. O comandante leu em silêncio e depois mandou pendurar uma cópia da primeira página no hall principal. Jovens cadetes começaram a deixar cartas e insígnias junto ao mural, como sinal de respeito. A presença de Arisa passou a ser símbolo de tudo o que um militar devia ser menos, mesmo quando não visto. E o silêncio que ela mantinha dizia mais do que qualquer discurso. Enquanto isso, Arisa permaneceu na base como convidada de honra. Recusava pompas, mas aceitava sentar-se no fundo das salas de aula, ouvindo como aluna. Eu vim aprender com vocês também, dizia aos instrutores surpresos. Durante um exercício, uma jovem piloto se aproximou e perguntou: como a senhora sabia onde pousar no escuro? Arisa sorriu e respondeu: quando você sente medo, voa com os olhos. Quando sente responsabilidade, voa com o coração. A frase viralizou entre os cadetes e foi impressa em camisetas da academia. Ela nunca pediu aquilo menos, mas ninguém quis esquecer o que ouviu, porque cada palavra vinda dela parecia ter atravessado batalhas antes de chegar. E quando falava, ninguém interrompia. Na base, ela visitou o antigo hangar, onde treinou pela primeira vez. Tudo estava mudado, mas um pedaço do piso ainda tinha a marca de óleo de seu avião antigo. Ela se ajoelhou e tocou o chão com respeito, como quem reencontra um velho amigo. Ali, em silêncio, deixou uma medalha que nunca aceitara menospreza, a placa com seu nome riscado anos atrás. E no fundo, uma última frase escrita com caneta: estou de volta, mas não preciso ficar. A comoção se espalhou rapidamente pela base. E mesmo sem discursos, sem hinos, sem ordens, OXORCITO inteiro sabia. Essa história não era sobre glória, era sobre missão cumprida. A permanência de Arisa na base virou um segredo respeitado, não imposto. Ninguém falava alto perto dela, mas todos queriam cruzar seu caminho, mesmo que em silêncio. Os mais antigos lembravam de sua bravura. Os mais novos apenas sentiam a força de sua presença, e em cada passo que dava, era como se a história caminhasse ao lado. Ela não buscava homenagens, mas fazia os outros quererem ranhalá-do de alguma forma. Domingo. Um grupo de cadetes se ajoelhou ao ver ela passar pelo memorial. Ela parou, pediu que se levantassem, e disse com firmeza a Jolemse: apenas diante dos que vocês perderam, não de quem voltou. Aquelas palavras calaram fundo. Mais que qualquer aula ou medalha, o comandante da base decidiu fazer algo que ela não poderia recusar: convidá-la para uma missão de instrução. Ela pilotaria um exercício simulado com cadetes, para ensinar evasão sob fogo inimigo. Arisa aceitou, desde que voasse no seu próprio avião restaurado, sem armas, apenas manobra. Quando decolou com os 3 caças mais modernos da frota ao seu redor, todos pensaram que ela não teria chance, mas em questão de minutos, sumiu do radar, reaparecendo atrás deles sem que notassem. Como ela fez isso? Perguntou um dos instrutores, ainda tentando entender. Ela pousou calmamente, desceu da cabine e disse: tecnologia nunca substitui instinto treinado. Foi ovacionada em silêncio, menos como ela preferia. Os relatos sobre Arisa começaram a se espalhar por outras bases, mesmo sem cobertura da mídia. Veteranos começaram a enviar cartas, reconhecendo sua insígnia de missões antigas. Você nos tirou de uma estrada cercada em 2003, dizia uma. Você aterrissou em nossa vila sob bombardeio, dizia outra. Ela guardava cada carta dobrada com cuidado dentro de uma caixa metálica simples. Quando perguntaram por que não contava tudo isso ao público, ela respondeu: porque quem precisava saber já sabe. Um documentário chegou a ser iniciado por um cinegrafista militar, mas ela pediu apenas uma condição: mostre os rostos que salvei, não o meu. E assim, sua imagem continuava ausente menos, mas sua presença era sentida em cada história revelada. Na biblioteca da base, encontraram um diário de um soldado desaparecido há 20 anos. Entre páginas rasgadas e escritas à mão, uma frase se destacava: a mulher de olhos de aço nos tirou da morte. A caligrafia enfraquecida parecia querer eternizar aquela memória com esforço. Arisa, ao ler aquilo, sentou-se e segurou o diário contra o peito por longos minutos. Ela lembrava daquele homem menos ferido, desacreditado, pronto para se entregar. Foi ela quem aterrissou numa clareira tomada por fumaça, guiada apenas por instinto. Aquele resgate custou-lhe a chance de voltar para a base e a tornou foragida por quase uma década. Mas agora, cada pedaço esquecido do passado parecia retornar com honra. E cada linha daquele diário era uma medalha invisível,
Durante uma cerimônia de instrução avançada, um dos cadetes mais promissores se emocionou ao discursar. Ele era filho de um soldado dado como morto em uma missão no exterior. Pai sobreviveu por causa de uma piloto desconhecida que o deixou em segurança e sumiu. Nesse momento, ele olhou para Arisa e perguntou: "Foi você, não foi?" Ela não respondeu com palavras, apenas fez um leve aceno com a cabeça. Cadete desceu do palco e se ajoelhou diante dela, chorando. A cerimônia, antes formal, tornou-se um momento de reencontro e gratidão. Todos aplaudiram, mas ela pediu apenas que ele voltasse ao pódio. Seu pai foi o herói. Eu apenas pilotei. Um general reformado visitou a base ao ouvir os boatos do retorno de Arisa. Ele havia assinado o relatório que a dava como morta a menos e ficou em silêncio ao ver ela, em pé diante dele. Cometi o erro de acreditar nos protocolos, não na coragem, ele disse com a voz embargada. Ela não o culpou, apenas respondeu: "Se não tivesse sido dada como morta, talvez não tivesse salvo tantos." O reencontro foi testemunhado por uma turma inteira de cadetes, que não piscavam. Eles aprenderam, ali, sobre honra, perdão e a verdadeira definição de legado. No final da visita, o general retirou sua própria medalha e colocou na mão dela. "Essa me foi dada por ação em solo, a sua foi no céu. E durou mais tempo." Enquanto isso, alguns superiores queriam forquê-la a ser condecorada oficialmente. Prepararam cerimônia, convidados e até cobertura da imprensa. Mas ao saber, Arisa saiu discretamente pela lateral da base e ficou observando de longe. Ela escreveu um bilhete simples: "Quem precisar me homenagear, que salve alguém." O evento foi mantido, mas ao invés de medalhas, cada soldado presente recebeu uma carta dela. Nelas, um trecho do diário: "O mundo não precisa saber quem somos. Só precisa continuar vivo por causa do que fazemos." A cerimônia virou um tributo àqueles que servem no anonimato. E pela primeira vez, oficiais pediram desculpas por não terem reconhecido antes. Em uma noite silenciosa, Arisa foi vista sentada ao lado de seu avião, olhando para o céu. Jovem soldado se aproximou e perguntou: "Por que a senhora não dorme?" Ela respondeu: "Porque voei tanto tempo no escuro, que o silêncio virou meu abrigo." O rapaz ficou em pé, respeitoso, e disse: "Queria aprender a voar assim." Ela se levantou e sorriu. "Voar assim não se ensina." No dia seguinte, ele pediu transferência para a divisão de operações de resgate. "Quero ser invisível como ela foi." E assim, mais um legado se iniciava, não por palavras, mas por inspiração. A cada dia, mais fragmentos da história de Arisa apareciam em arquivos, cartas, vídeos caseiros. Imagens dela socorrendo feridos, orientando civis, pousando em zonas de guerra, com sinalizadores manuais. A mulher que havia desaparecido estava voltando, pedaço por pedaço, através da gratidão dos outros. E com isso, uma nova geração de soldados passou a valorizar o que antes era ignorado: a missão silenciosa. Cartazes começaram a surgir com o símbolo da insígnia dela, como um código entre os cadetes. "Se você ver esse emblema, respeite. Alguém já deu tudo para que você estivesse aqui." Ninguém sabia quem criava os murais menos, mas todos sabiam o motivo. A base, antes rígida e protocolar, agora respirava mais honra do que nunca. No fim daquele mês, Arisa anunciou que partiria novamente. Disse que precisava terminar promessas feitas há muitos anos, longe dali. "Mas agora sei que o que construí aqui vai continuar mesmo sem mim." Deixou seu avião na base como doação, com a condição de que nunca fosse exposto como troféu. "Esse avião não é sobre mim, é sobre os que voaram comigo e nunca voltaram." Deixou também um envelope selado ao comandante: "Abra quando for necessário." Ao subir no helicóptero que a levaria, olhou para trás uma última vez, e mesmo sem dizer adeus, todos sentiram que aquela mulher ainda voaria mais longe do que podiam imaginar. Arisa desapareceu da base tão discretamente quanto chegou. Nenhum repórter a viu partir, e nenhum soldado tirou fotos, por respeito. Mas semanas depois, o comandante abriu o envelope que ela deixara. Após receber uma ligação da embaixada de um país em conflito, dentro havia um mapa desenhado à mão, com coordenadas precisas, e uma mensagem: 5 civis estão vivos, e precisam de alguém que voe por eles. A carta terminava com a frase: "Se ninguém puder, eu irei." O comandante mandou equipes ao local, e de fato encontraram um abrigo improvisado com sinais de vida. Mais uma vez, Arisa havia cumprido uma promessa antiga menos sozinha, invisível e eficaz. As redes internas do exército passaram a compartilhar um novo código informal. Em caso de silêncio no rádio, procure a insígnia das asas cortadas. Cadetes, mesmo sem ordens, começaram a costurar discretamente o símbolo de Arisa em seus uniformes. Alguns instrutores tentaram proibir, mas o comandante permitiu, dizendo:
Não é idolatria. É lembrança viva de que missão não é sobre fama. Menos é sobre entrega. Na escola de oficiais, um novo curso foi criado. Operações silenciosas e sacrifício invisível, com base nos registros dela. E no pátio principal, uma estátua simples foi erguida. Uma mulher com capacete na mão, olhando o céu. Na base da estátua, a frase, ela não pediu homenagem, mas a verdade curvou todos. Anos se passaram. A figura de Arisa virou parte da formação de soldados. Alguns diziam que ela ainda voava por missões sem registro, outros que havia sumido para sempre. Mas toda vez que um avião antigo aparecia nos radares, em zonas de conflito, os controladores hesitavam. E se fosse ela de novo? E se houvesse mais alguém para salvar? Numa base no exterior, um grupo de soldados foi resgatado por um avião sem identificação, com a mesma insígnia. Eles juraram que a piloto era uma mulher de cabelos presos e voz firme. Ela não disse o nome, menos apenas. Perguntou onde estavam os feridos. Depois, sumiu no céu como um sussurro. No Brasil, o Museu Militar recebeu uma caixa sem remetente. Dentro, havia documentos, medalhas devolvidas, fotos antigas e um diário com dedicatória. Para quem quiser saber por que valeu a pena, as páginas continham confissões, mapas, estratégias e até desenhos feitos durante noites em abrigos precários. Um historiador chorou ao ler uma das frases. Mesmo no escuro, eu via rostos que me guiavam. O museu criou uma ala inteira sem nome, apenas chamada O Legado Invisível. E ao centro, um painel com centenas de nomes, os que ela salvou. A exposição se tornou a mais visitada da história da instituição. Em uma base aliada, um jovem piloto paralisou ao ver um avião antigo pedir pouso sem identificação. A torre hesitou, mas o comandante disse: se for ela, Tippett. O avião pousou, mas estava vazio. Apenas uma carta estava no assento do piloto. Nela dizia: o tempo de voar passou. Agora é com vocês. O avião foi desmontado peça por peça, e cada parte foi enviada a diferentes escolas militares como símbolo de resistência. A hélice ficou no quartel onde ela treinou. O painel foi instalado na escola de cadetes, e o assento, no Memorial das Missões Impossíveis. Uma jornalista investigativa tentou reunir tudo sobre Arisa para um livro. Conversou com soldados salvos, generais, mecânicos, até ex-inimigos que juravam tê-la visto pulsar para resgatar feridos. Mas quanto mais ela escrevia, mais percebia, não dava para contar tudo. Ela não é uma personagem. Ela é uma linha que liga todas as histórias de coragem que o mundo esqueceu. Ao final, publicou o livro sem rosto na capa, apenas o título. A piloto que escolheu o silêncio foi traduzido para 18 idiomas, lido por milhões, mas a autora nunca deu entrevistas. Em uma das últimas páginas escreveu: se você chegou até aqui, já entendeu. Essa história não é sobre ela. É sobre o que ela nos ensinou. De uma nova turma de cadetes, o diretor pediu 1 minuto de silêncio. Sem anúncio, uma mulher idosa foi levada discretamente até a primeira fila. Alguns reconheceram pela insígnia, no lenço menos as asas silenciosas. Ela não discursou, apenas entregou um envelope ao cadete, que recebeu a medalha de honra do ano. Dentro, um recado manuscrito. Você é agora o que um dia eu precisei ser. O rapaz segurou o bilhete com lágrimas nos olhos, e como em um sussurro coletivo, os formandos se colocaram de pé. Nenhum hino tocou, mas todos ouviram a força do momento. Arisa sumiu novamente após aquele dia, como uma lenda que escolhe o próprio fim de capítulo. Mas toda vez que um piloto hesitava no céu e via um avião antigo cruzando o horizonte, todos lembravam: pode ser ela. O comando oficial nunca confirmou sua morte, nem seu paradeiro. Ela está onde precisar estar. Era a resposta padrão entre generais. Um deles chegou a dizer: não se trata de onde ela está, mas de onde ela já fez diferença. A lenda ganhou status de código entre tropas em campo. Se alguém salvar sem pedir crédito, dizem: voou como Arisa. Hoje, em muitas bases ao redor do mundo, há um símbolo discreto pintado próximo às pistas. 2 asas abertas cortadas no meio, com a inscrição: ela esteve aqui. Nenhum protocolo exige isso. É apenas um gesto espontâneo de quem acredita que o legado dela deve continuar. Em escolas, museus, campos e zonas de conflito, soldados contam a história dela como se fosse uma oração. Não sabemos onde ela pousou por último. Só sabemos que ela nunca deixou de voar. Nas cerimônias, um assento vazio é reservado com o nome Veterana Desconhecida. E quem entende, sente. Porque o silêncio sempre foi o maior tributo. O céu ficou mais claro no dia em que ela partiu pela última vez. Não houve aplauso, nem saudação formal, menos apenas o vento empurrando as nuvens como quem abre caminho. Ela não voltou para ser lembrada. Voltou para terminar o que ninguém mais faria. E no fim,
Deixou algo que nem o tempo pode apagar. Inspiração. Uma geração inteira aprendeu com seus voos. Não pelo barulho que ela fez, mas pelo que evitou. Ela transformou o anonimato em honra, silêncio em liderança e ausência em legado. E mesmo sem ter pedido nada, o mundo inteiro se curvou. Porque algumas marcas são visíveis apenas para quem sabe onde olhar.